Bem-vindo ao canal Gênio Empreendedor. Essa história é para você que gosta de histórias de superação. Eu te garanto que até o final do vídeo você irá se surpreender com os fatos contados aqui, pois hoje falaremos de John Paul DeJoria, um homem que por 2 vezes ficou sem um teto para morar, tendo que criar sozinho um filho de 2 anos. Assista até o final que eu te conto como ele se tornou um bilionário e um exemplo do chamado sonho americano. Se essa história te surpreender, conte-nos nos comentários e já se inscreva no canal e deixe o seu like. John Paul Jones DeJoria, um empresário americano, cofundador da linha Paul Mitchell de produtos para o cabelo, e The Patron Spirits Company, empresa produtora de tequila. Nasceu em 13 de abril de 1944, hoje com 78 anos de idade. Segundo filho de imigrantes, o pai italiano e a mãe grega, no bairro de Echo Park, em Los Angeles, Califórnia. Quando ele tinha 2 anos, seus pais se divorciaram e sua mãe não conseguia sustentar os 2 filhos. Eles então foram para um lar adotivo no leste de Los Angeles, onde ficaram até que ele tivesse 9 anos de idade e pudesse voltar a morar com sua mãe. Foi quando começou a vender cartões de Natal, doces, flores e jornais com seu irmão mais velho, para sustentarem sua casa. Desde muito cedo, DeJoria se viu em uma situação em que trabalhar e empreender era necessário para sobreviverem, moldando assim o perfil de um grande empresário. Ele é casado atualmente com Eloise Brody DeJoria, nascida em 13 de maio de 1957 em Nova York, hoje com 65 anos de idade. Eloise é modelo, atriz, produtora, empresária e filantropa norte-americana, com quem mora atualmente em Austin, no Texas. Ela é conhecida por atuar no filme Weekend at Bernie's, Um Morto Muito Louco. Segundo DeJoria, com Eloise ele encontrou o verdadeiro amor, após 3 casamentos que não deram certo. Os 2 são muito ativos em projetos de filantropia, apoiantes da Mobile Loaves and Fisher, da Food for Africa, da Mine Seeker e Blazer House. Em 2008, viajou para a África subsaariana, junto com Nelson Mandela, apoiando os esforços para ajudar a alimentar mais de 17 mil crianças órfãs através da Food for Africa. Ele é co-criador da Grow Appalachia, uma organização que promove alimentos saudáveis e ensina habilidades agrícolas para as pessoas. Essa organização foi iniciada em 2009. Seu envolvimento com filantropia é tão grande que em 2017 foi criado um documentário chamado Good Fortune, que mostra todo o seu trabalho e sua jornada para chegar onde chegou. Ganhou o prêmio do público de melhor documentário em Sundance. Participou durante 2 anos da Marinha dos Estados Unidos, servindo no USS Hornet. Após sair da Marinha, queria ser dentista, porém os valores da faculdade eram muito altos. Por esse motivo, não conseguiu fazer o curso e teve vários outros empregos, entre eles zelador, vendedor de enciclopédia porta a porta e vendedor de seguros. Ao se tornar funcionário da empresa Redken Laboratories, teve seu primeiro contato com o mundo dos cuidados com os cabelos. Após ser demitido, ele fundou a John Paul Mitchell Systems em 1980, com o cabeleireiro Paul Mitchell, esse nascido Cyril Thompson Mitchell, em 27 de janeiro de 1936. Infelizmente, Mitchell faleceu em 21 de abril de 1989 de câncer no pâncreas.
apenas um ano após descobrir a doença. Sua participação na empresa foi assumida por seu filho, Angus Mitchell. Além de sócios, eles eram melhores amigos e no sepultamento de Mitchell, DeJoria prometeu que seu nome seria sempre lembrado. E após esse acontecimento, fundou a Paul Mitchell School, no ano 2000. Os dois haviam fundado a John Paul Mitchell Systems com um empréstimo de $700, enquanto DeJoria vivia em um automóvel Rolls-Royce de 20 anos de fabricação. Em 1989, DeJoria fundou a Patron Spirits Company, uma empresa fabricante de destilados que é hoje uma das maiores do mundo e que foi vendida em 2018 para a Bacardi. Ele também tornou-se sócio de diversas outras empresas ao longo dos anos, entre elas a concessionária Harley-Davidson e a John Paul Pet Company, especializada em cuidados pessoais e de pelos para pets, a primeira empresa a anunciar que seus produtos não são testados em animais. Em 2008, tornou-se membro do Conselho Consultivo do The Build Channel, uma estação de televisão americana especializada em beleza e moda. Também tem feito parte da indústria cinematográfica, como produtor executivo e ator. Fez atuações em diversos filmes e séries como na comédia de 2008 You Don't Mess With The Zohan, em The Big Tease e na série Weeds, da Showtime, temporada 2. Além de, em 2011, narrar e atuar em comerciais de televisão para a Patron. Em 2013, participou do reality show da ABC Shark Tank como um investidor convidado, substituindo Robert Herjavec. Em 2018, cofundou o Rocket Group junto com Jonathan Kendrick, ex-funcionário da Goodyear e que hoje patrocina a equipe Williams da Fórmula 1 através da Rocket. Essa empresa é detentora de diversas marcas como Rocket Phones, Rocket Telemedicine, Rocket Drinks e muitas outras, e em diversos ramos de mercado. Em 2019, eles lançaram uma linha de celulares 3D sem a necessidade do uso de óculos. Também adquiriu em 1996 um vagão ferroviário privado, o Patron Tequila Express, construído em 1927 e foi anteriormente usado pela Gulf Mobile and Ohio Railroad como carro número 50. Foi necessário um investimento de $2 milhões para renová-lo. Ele possui cerca de 25,91 metros de comprimento e contém 3 cabines, cada uma com banheiro e chuveiro, uma cozinha, uma sala de jantar, uma sala de observação e um deck ao ar livre. Possui grandes projetos de filantropia, onde ajuda muitas pessoas que não têm condições financeiras. Ele dedica isso à vida que teve, pois em sua infância, após seu pai deixar sua mãe com 2 filhos pequenos para criar sozinha, passaram por muitas dificuldades. Sua mãe teve que deixá-los em um lar adotivo até que conseguiu recuperá-los anos mais tarde. Mas DeJoria e seu irmão precisaram trabalhar desde muito cedo para ajudar no sustento da família. Ele deve também aos ensinamentos de sua mãe essa dedicação à caridade, pois ela os ensinava que mesmo eles tendo pouco, sempre havia alguém que precisava ainda mais do que eles. Outro fator importante em sua decisão de dedicar-se à filantropia foi devido às vezes que ele ficou sem um teto para morar. A primeira vez, seu filho tinha apenas 2 anos de idade. DeJoria tinha 22 nessa ocasião. Segundo seu relato, após um dia chegar em casa do trabalho,
viu sua esposa saindo de casa e dizendo que iria ao depósito. Ao entrar na casa, encontrou seu filho sentado sobre uma pilha de roupas e um bilhete que dizia: "Não aguento mais ser mãe. Ele ficará melhor com você. Boa sorte." Eles haviam se casado ainda muito jovens e mais tarde ele descobriu que sua esposa vinha planejando deixá-lo há meses. Ela não pagava mais o aluguel da casa onde moravam e ficava com todo o dinheiro. Além de ter tirado todo o dinheiro que eles tinham na poupança e levou o único carro que possuíam. 2 dias depois, já sem energia na casa, DeJoria e seu filho foram despejados de onde moravam. Então a solução encontrada foi pegar emprestado um Cadillac 1951 de uma pessoa muito querida e próxima dele. Ele relata que seu pensamento não foi de tentar achar um motivo ou um culpado para aquilo estar acontecendo. Seu pensamento era de que ele precisava conseguir dinheiro para comer. Então começou a juntar garrafas de refrigerantes jogados pelas ruas e passou a vendê-las em mercearias e lojas de bebidas. Eles moraram no carro até que um amigo, Lee Meyer, o encontrou e lhe ofereceu um quarto para que ele e seu filho morassem até conseguirem se reerguer. A segunda vez que DeJoria ficou sem um teto foi quando começou a empresa John Paul Mitchell Systems. Ele precisava de $500 mil e possuía um financiamento já acertado. Apesar dele ter um bom emprego e uma bela casa, ele decidiu separar-se de sua atual esposa na época, pois seu casamento não estava indo bem. Deixou então todo o seu dinheiro com ela e também seu melhor carro. Ele ficou com o carro mais velho e resolveu dedicar-se totalmente à empresa, pois ele precisaria viajar muito e ficar hospedado em hotéis. No entanto, ele encontrou um amigo que lhe disse para entrar em contato com Dick Holthouse, com urgência, ligando a cobrar para a Inglaterra, pois ele tinha uma notícia ruim para lhe dar. O apoiador havia desistido do negócio, pois a inflação nos Estados Unidos estava muito alta, chegando a 12%. O desemprego cerca de 10% e a taxa básica de empréstimos chegava a 17%, o que era um cenário muito ruim para novos investimentos. Esse fato ocorreu entre 1980 e 1981. Segundo DeJoria, seu orgulho falou mais alto nessa hora, pois poderia ter pedido a sua mãe para voltar para seu antigo quarto e poderia ser sustentado por ela durante alguns meses. Ele próprio se descreveu como estúpido, mas muito orgulhoso para pedir ajuda. Foi então que ele decidiu pedir um empréstimo a ela. Porém, não contou sua situação atual, apenas disse que estava abrindo um negócio novo e que a pagaria de volta o valor emprestado. Foi morar em seu carro e tomava banho no Griffith Park, pois lá havia um centro esportivo com chuveiros. Foi ali que ele aprendeu a viver com muito pouco e iniciou sua jornada de vendas de porta em porta de seus produtos de cabelo. Um shampoo com uma fórmula exclusiva desenvolvida para cabelos femininos por seu sócio e amigo Paul Mitchell. O produto seria vendido apenas para profissionais, nunca diretamente para o consumidor final, pois o objetivo era mostrar como o produto facilitaria a vida dos cabeleireiros e profissionais da área, e com resultados maravilhosos para a clientela. Os dois juntos conseguiram empréstimos de pessoas próximas, arrecadando cerca de $700 para iniciarem sua empresa, a John Paul Mitchell Systems. Atualmente, a empresa vende mais de $1 bilhão em produtos por ano. Em 2022, a fortuna de DeJoria estava avaliada
em cerca de 2,8 bilhões de dólares, segundo a revista Forbes. Ele acredita que de nada adianta termos muito dinheiro se não ajudarmos outras pessoas que estão em dificuldades, pois temos a obrigação de retribuir de alguma forma. Se não temos dinheiro para doar, podemos doar parte do nosso tempo para alguém ou algo. DeJoria, assim como Warren Buffett e Bill Gates, fez uma promessa de que após sua morte, grande parte da sua fortuna será doada para a caridade. Acredito que essa foi uma das histórias mais inspiradoras até o momento contada em nosso canal. Um homem que não baixou a cabeça e não ficou se lamentando quando precisava criar um filho pequeno e morar em um carro, mas levantou-se e foi à luta, mesmo recebendo muitas portas fechadas. Ele acreditou no seu produto e no seu potencial, tornando-se um bilionário e sem esquecer daqueles que vivem em dificuldades. Se essa história te inspirou de alguma forma, me conta nos comentários e não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar o seu like. E até o próximo vídeo Gênio Empreendedor.